Mas que maravilha, queridos. Sério mesmo, viu, pastor Manuel? Eu fico tão feliz em ver quantas pessoas, né, o Senhor tem alcançado através das doces, né, através desse ministério tão maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou abrir a Bíblia aqui só para colocar o celular aqui, porque eu não estou enxergando mais na minha Bíblia, irmãos. Não sei o que está acontecendo também, né? E para alguns não achar que eu não sou crente, eu não tenho Bíblia, mas eu tenho. Mas eu vou usar aqui no celular, que eu não estou enxergando, né? Então, eu gostaria de ir para o texto e ao longo da mensagem eu quero falar sobre aquilo que o Senhor ele tem feito nas nossas vidas, mas também aquilo que Ele espera de nós, né? O Senhor já tem feito muitas coisas, através desta igreja, através da sua vida, mas tem muito mais ainda para acontecer em nome de Jesus, muitas vidas ainda para serem alcançadas. Amém ou não? Glória a Deus. Você crê sim ou não? Prometo que vou ser breve. Geralmente termina aqui 10 horas, umas 9h50 eu termino, é isso mesmo? Mas, meu Deus, o homem ri ainda, olha só. É no mínimo 1 hora. O texto diz o seguinte, queridos. Gênesis 9, versículo de número 1 e versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Mas vocês... Versículo 7. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Amém? Glória a Deus. Eu já quero ir direto, né, a esse texto, mas esse texto tem uma semelhança muito grande também com Gênesis 1, versículo 28, que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Somente até aí. É interessante que nas Escrituras, os filhos, eles são descritos como bênção e não maldição. Ter muitos filhos e netos, na realidade, era uma prova do favor de Deus para o povo de Israel, ou para o povo de Deus, ou para esses antepassados. Então, uma família que tinha muitos filhos era sinônimo de uma família abençoada, era o sinônimo de uma família próspera, né? E a gente vê o salmista no Salmo 128, dizendo assim, 128, versículo 3, sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim, versículo 4, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Em Gênesis 28, versículo 3, a Bíblia também diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Aqui é a bênção. Esqueci o nome agora do camarada, gente. Aqui eu não tenho. Me ajuda aí os teólogos. Você não lembra não do versículo 28? Que tipo de pastor é você? Que tipo de pastor é você que não sabe de quem que está falando? A bênção de Isaac para Jacó. Quando Isaac abençoa Jacó. Agora eu lembrei, né? Então ele diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, multiplique, seja prolífero, que Deus te abençoe. Então, quando uma família tinha muitos filhos, era um sinal de
bênção na vida dessa família, nessa casa, para os pais. Hoje em dia, queridos, infelizmente, as pessoas parecem não ter essa mesma atitude ou mentalidade a respeito dos filhos. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Porque hoje em dia, você não vê mais famílias muito grandes, não é verdade? Você não vê. Hoje, um pai, um casal, ele quer ter um filho, 2 filhos no máximo. Sim ou não, não é verdade? Quando você chega para alguém e diz assim, olha, vocês casais, terão muitos filhos. Que Deus te abençoe com muitos filhos. Qual que é a resposta que as pessoas falam? Misericórdia. Deus me livre. Não é assim? Ainda coloca Deus no meio. Que Deus abençoe que você tem 10 filhos. Sangue de Jesus tem poder. Alguns falam desse jeito. Nunca, jamais. Jamais. Melhor ser pai de pet. Tá na moda agora. Melhor ser pai de pet. Você tem filho? Sim. Como que é o nome dele? Bob. Você fala, Bob? Oi? Bob? É, Bob. Você fala, nossa, que interessante. Aí, beleza, você vai embora para sua casa. Aí um dia você vai na casa dessa pessoa. Ah, vou lá conhecer o filhinho dessa pessoa. Você chega lá, a pessoa, Bob, ai, Bob. Tem caminha, tem casinha, tem tudo. Mas as pessoas não querem ter filhos. Tem gente que tem canil em casa, não tem filho, casal. Eu prefiro ter um canil, um monte de cachorro lá no fundo, e trata esse cachorro, e faz não sei o quê, e papapá, pai de pet. Mas não querem ter filhos. E realmente, queridos, eu fico pensando, né? Eu não quero jogar essa responsabilidade para vocês, é claro, né? Mas será que Deus mudou? Será que filhos hoje realmente não é bênção na vida da família, para um casal? Algumas pessoas ainda dizem assim, no mundo, o jeito que está difícil para criar uma criança, como que eu vou ter filho? O mundo está terrível, como que eu vou ter filho? Na realidade, ter filho exige de nós responsabilidade, cuidado e renúncia. Esse é o motivo de muitas pessoas não quererem ter filhos. No mínimo, essas 3 coisas. É claro que tem, de repente, muito mais outros motivos, mas eu quero citar esses 3. Para ter filho, exige de nós responsabilidade, cuidado e renúncia, né? Então, primeiro, a gente precisa pensar que, na antiguidade, ter filho era um sinal de bênção. Você vai ver, né? O povo de Israel, os homens de guerra, os filhos de fulano e beltrano, você vai ver que já era um exército grande. Esse exército é de quem? É filho do pastor Alessandro. Tinha uns filhos e netos, 15, 20, e assim sucessivamente. Que bênção. O outro olhava assim e falava, aquele homem é abençoado porque tem tantos filhos. Então, por que as pessoas não querem hoje ter filho? Primeira coisa, exige responsabilidade. O que é ter responsabilidade sobre um filho? Você vai ter que ensinar o caminho que ele tem que andar. Essa é a sua responsabilidade. Educar. Não, mando para a escola, fica lá de manhã à tarde, o problema é da escola, ela que educa, eu não. Né? Então muitas pessoas acham que é difícil ter filho por causa disso. Porque as pessoas estão achando difícil educar um filho, difícil ensinar o caminho que ele deve andar. A segunda coisa, tem muito mais coisas, queridos, eu quero dar uma caminhada aqui, mas é o cuidado, exige cuidado. Por exemplo, se uma criança ela
tem uma certa enfermidade, você tem que cuidar minuciosamente dessa criança. Quando está crescendo, desde bebê, quando começa a crescer, você tem que cuidar para que ela não caia. Você tem que dar o alimento certo, para que ela possa crescer saudável. Você precisa cuidar, precisa ter o cuidado com essa criança. Ter filho exige renúncia. Quando você já vai pegando aí, tá? Viu? Vocês estão novinhos aí, ó. Né? Ter filho exige renúncia, por quê? Você tem um filho, agora você pode esquecer, entre aspas, depende do seu futebolzinho. Porque alguns falam assim, poxa vida, eu casei, graças a Deus, casei, a minha esposa é de boa, ela deixa eu ir pro futebol. Espero o neném nascer. Graças a Deus não tem um problema, viu, Renan? Espero o neném nascer, eu quero ver você ir jogar o vôleizinho, o futebol, né? Vai exigir renúncia, você vai renunciar a esse tempo, de repente, que você tinha com seus amigos do futebol, do vôlei, sei lá, sair para fazer alguma coisa. Não, tem um filho agora, a mulher não vai cuidar sozinha, vai precisar de você. Graças a Deus, disso eu posso falar aqui com autoridade. Amém, meu bem? Fala um amém aí, querida, pelo menos. Cuidei das minhas meninas desde pequenininho. Aí ele lá, né, porque foi cesárea, no quarto, a Juju e a Sofia tinham o quartinho delas. Eu que fazia o curativo. Foi eu que tirei que viu o umbiguinho cair, fazendo o curativo, é isso mesmo. Exige renúncia. Eu queria ir jogar o futebol, claro que queria. Os meninos da igreja falavam, não, Solânio, vem, porque se você não vir, não tem futebol, o melhor vai faltar. Geralmente é assim. O melhor, não, vem. Eu falava, poxa, eu não posso, porque eu estou com uma criança pequena. Entendeu? Aí, nesse tempo, eu não ia. Renúncia. Eu queria ir, queria estar lá jogando, fazendo os meus gols, artilheiro, sempre. Todos os jogos. Cadê o irmão Áureo? Não é não, irmão Áureo? Não. Irmão Áureo. Você tá me queimando, rapaz. Eu fazia meus gols, para com isso. Lauzinho. Então exige renúncia, queridos. Eu vejo muitas pessoas falar sobre férias, né? Falou, eu tenho que sair de férias antes que venha o bebê. Porque depois que vem o bebê, parece que vai atrapalhar tudo, vai atrapalhar minhas férias, né? Eu preciso curtir primeiro, porque depois que vem o bebê, acabou tudo. Tem gente que fala isso, acabou. Acabou por quê? Mas nós falamos isso, queridos, é verdade. Mas às vezes você vai ter que protelar as suas férias por causa de um bebê pequeno. Exige renúncia. Vai exigir renúncia. Então você está vendo que ter filho não é fácil, sim ou não? É fácil ter filho, querido? Não é fácil. Não é fácil. Mas é tão prazeroso. Ter filhos é prazeroso, é maravilhoso. É maravilhoso. E como não é tão fácil, nós vemos muitas mulheres ou muitos casais hoje em dia, infelizmente, preferirem o aborto porque não querem ter responsabilidade. Casais, não estou falando só de mulher. Não querem ter responsabilidade, não querem cuidar e não querem renunciar às suas vidas por causa de um filho. Mas por que eu estou falando tudo isso, queridos? No texto aqui, Deus, ele dá uma ordem a Adão, nesse segundo texto,
que nós lemos, Adão e Eva. E essa ordem, ela se repete 2 vezes para Noé e sua família. Aqui em Gênesis 9, versículo 1 e 7, nós lemos assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. No 7, mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Todos eram importantes aqui no plano de Deus, especialmente a linhagem de Sem, porque dessa linhagem nasceria Abraão, o homem que Deus escolheu para fundar a nação judaica. Dessa nação agora viria o Redentor, que cumpriria a promessa de Gênesis 15, que fala que ele pisaria a cabeça da serpente. A questão é que sempre haverá alguém querendo abortar essa missão. A missão de ser fértil, de multiplicar, de crescer, de proliferar. Sempre tem alguém querendo abortar essa missão. Mas pensa comigo. Imagina se alguém aqui, um casal novo, não quiser ter filho. Cristão, eles não querem ter filhos. Esses cristãos agora sem filhos, eles passam 40 anos juntos, 50, 60 anos juntos, não têm filhos. Eles morrem. Cristãos, eles morrem. Serviu a igreja, tudo, mas o pensamento deles era: não, eu não quero ter filho porque dá muito trabalho, enfim, beleza. Imagina agora que não foi só um casal, mas 50 casais pensando da mesma forma. 50 casais, não cristãos, não tendo filhos. Como seria a geração seguinte? Se não houvesse uma geração de cristãos verdadeiros no mundo, como seria o mundo? Está vendo a responsabilidade de nós como cristãos? De colocar filhos no mundo, de ensinar o caminho que eles devem andar, de ensinar o amor de Deus, de ensinar que existem pessoas importantes e que Deus tem um propósito, que é salvar a vida dessas pessoas. Muitas vezes nós somos egoístas e nós queremos Deus para a nossa vida e queremos ficar com Ele só para nós. Não queremos ter filho para que os nossos filhos sejam cristãos que alcancem outras pessoas lá no mundo. Imagina um mundo sem filhos de cristãos, queridos, como que já seria? Já está terrível, só Jesus na causa. Aí ele estava me mostrando aquele absurdo que aconteceu na faculdade. Só vou contar o segundo fato, né? Depois você pesquisa aí. Que enquanto as meninas estavam jogando, homens, os alunos de uma faculdade entram e tira sua roupa e invade pelado o jogo das meninas. Esse é um outro caso. O primeiro ainda foi pior. Mas aí depois você procura, vê o que aconteceu. Será que esses homens, esses garotos, porque são garotos que estão na faculdade, eles têm princípios bíblicos? Eu não sei, pode ser que algum nasceu em algum lar onde o pai tentou ministrar o amor de Deus para a vida dele, num lar cristão. Mas eu só estou falando para os irmãos o seguinte: imagina agora se nós abortássemos essa missão e falasse: eu não quero ter filho. E a maioria dos cristãos não tivesse filhos. O mundo estaria pior ainda, queridos. Pior ainda. Pior ainda. Como seria então a geração? Como seria o mundo? Quem evangelizaria o mundo? Como diz o texto: como invocarão aqueles em quem não creram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Mas o que tem a ver falar de filho aqui na doce, gente? Quanto mais doce, melhor. Claro que você já sabe, né? E o quanto mais doce, melhor, para colocar na memória também. Alguém lembra aqui, sabe como que começou e a ideia foi de quem? Alguém sabe? Lembra ou não? Você lembra? Hã? Do irmão Celso Garcia. Ele chegou com um projeto escrito já, né? Como que ele tinha imaginado e tal. Aí trouxe aqui todo eufórico, né? Para mim o Mago dar uma olhada e tal. Olha, o quanto mais doce seria interessante, porque a gente já tem a doce e aí num culto específico juntar todas as doces e o nome seria quanto mais doce melhor. Olha que maravilha, né? Registra aí, irmão Celso, eu lembrei de você. Então por que nós estamos falando? Mas antes de eu dar essa resposta para vocês, abrem aí Gênesis capítulo de número 11. Gênesis 11. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 11 de Gênesis um povo querendo abortar essa missão. A missão de proliferar, a missão de crescer, a missão de avançar, a missão de espalhar, sabe, o povo pela face da terra. Gênesis 11, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha aqui. Lá no capítulo 9, Deus fala para Noé e seus filhos: olha, sejam férteis, multipliquem, proliferem. No capítulo 9, Deus fala para Noé e seus filhos: encham a terra, espalhem, encham a terra. Chega no capítulo 11, o povo esquece, ou não presta atenção naquilo que Deus falou, mas por desobediência mesmo, eles olham e falam assim, o negócio assim, olha que bela ideia, eu tive uma ideia ótima, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Vamos ficar aqui tá bom, não vamos espalhar não. Mas o propósito de Deus, qual que era o propósito de Deus? Qual que era o propósito de Deus? Multiplicar, espalhar. Não era isso? E o que eles fizeram? Está prestando atenção? O que eles fizeram? Queriam ficar juntos, queriam ficar ali, não queriam espalhar, não queriam multiplicar. É isso mesmo? Agora vamos para algo prático. Quero fazer só um paralelo entre esses dois textos apenas. Já estou terminando, querido. Uma vez alguém já levantou o dedo, 2 levantou o dedo, 3. Já estou terminando. Já é 9 horas. Então Deus, no capítulo 9, fala para a família de Noé, né? Olha aqui Noé, seus filhos, Gênesis 9, fala o seguinte: nós vamos fazer uma doce aqui agora, tá? Beleza? É a Bíblia Solâneo Parada, mensagem atual, PIB Ponce Lacerda. Deus fala assim, ó, o negócio é o seguinte: o Noé e Sem, Cã e Jafé, eu quero que vocês sejam férteis, né? Naquele dia, pastor, foi assim, ele falou assim, aqui na doce de vocês, quem vai dar a palavra sou eu agora, Deus falou, entendeu? Aí Deus dando a palavra na doce lá de Noé. Aí ele fala assim, Noé, é o seguinte, Sem, Cã e Jafé,
Eu quero que vocês sejam férteis, multipliquem-se, encha a terra, ou se espalhe por Pontes e Lacerda. Pega aí, tá? Aí ele vai e fala algumas coisas. Lá no versículo 7 ele fala assim: olha, nós estamos encerrando a doce aqui. Nós estamos encerrando a doce. Eu quero relembrar vocês o seguinte: sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem. Estou falando para vocês aqui, a sua doce, ela precisa multiplicar. Você precisa alcançar outras pessoas, você precisa alcançar novas pessoas. Vocês entenderam? Sim! Todos eles disseram sim. E aí eles fizeram, eles começaram a multiplicar as suas doces, e já estava grande, assim como nós estamos aqui agora. E eles fizeram quanto mais doce melhor. Você está entendendo que eu não estou pregando heresia aqui não, né? Agora eles fizeram quanto mais doce melhor, no capítulo 11. Estavam todos reunidos na quanto mais doce melhor, e de repente alguém se levanta na administração e fala assim: olha, precisamos multiplicar. O outro chega e fala assim: não, é melhor a gente ficar aqui porque está tão bom aqui. Ah, não, eu não quero multiplicar. Alguém já ouviu isso? Eu tive doce na minha casa, irmãos. Eu amo doce, eu amo célula, sabe? E sempre quando chega no momento de multiplicar, irmãos, porque todo mundo está junto, um com o outro ali, na hora que você fala assim: olha, irmãos, nós precisamos multiplicar. Às vezes tem até líderes ali que pode multiplicar. Às vezes tem anfitrião, mas qual que é a palavra que a gente ouve? Ah, não vou multiplicar não, está tão bom aqui. Eu vou multiplicar para quê? O mesmo pensamento do povo na Torre de Babel parece que está dentro das nossas células. Aqui de repente é diferente. Não vamos multiplicar, porque não entendeu o propósito. Quando nós falamos assim: não, eu não quero multiplicar, não, eu não vou multiplicar, não, eu acho melhor ficar aqui, não é porque eu não entendi qual é o propósito de Deus para a minha igreja, o propósito de Deus para a célula. Qual que é o propósito de ter uma célula, queridos? Qual que é o propósito de ter uma igreja em célula? É ficar todo mundo junto? É ficar todo mundo no mesmo lugar? Então não precisa ter célula, vem todo mundo para a igreja. Fica aqui. Não precisa da célula mais. O maior desafio, e como eu disse agora, eu gostaria de falar de algo prático. O maior desafio para nós, como líderes muitas vezes de células, é porque as pessoas não entenderam que o propósito da célula, na realidade, é alcançar outras vidas, alcançar pessoas. Muitas vezes nós que estamos dentro da célula, parece que nós não entendemos isso. Esses dias eu falei para o Alessandro que nós fomos em Marília, e lá é uma igreja que tem, nem sei quantas células, não sei se ele lembra, mas são muitas células. E eles fazem lá uma conferência para que as pessoas conheçam as células deles mesmos. Vocês precisam de ver, irmãos. E um dos princípios ali é que as células, elas não podem ser célula só de crente. Eu achei isso muito interessante. Não pode ser só de crente. Qual que é o propósito da célula? Não alcançar outras vidas? Não alcançar outras pessoas? O pastor até falou assim: eu cheguei numa célula, eu cheguei como pastor, aí na célula estava o pastor de região, aí estava o pastor de rede, aí estava o líder e o co-líder. Não tinha nenhum visitante na célula. Aí ele usou a expressão: tinha muito cacique para pouco índio. Muito cacique para pouco índio.
De repente não acontece aqui. Mas ele falou assim, não, isso tem que mudar. E ele começou a mudar a forma das pessoas enxergar as células. Porque se a nossa célula tem muito crente, tem alguma coisa errada. Esses crentes já deveriam estar trabalhando em outras células. Esses crentes, eles já deveriam ser anfitrião. Por que o crente não quer ser anfitrião? Porque ele está querendo abortar o propósito. Não, vamos ficar aqui, desobedecendo uma ordem. A ordem é multiplicar, a ordem é ir. Aí tem célula que tem um monte de gente, gera até confusão, porque um sabe mais do que o outro. É muito cacique para pouco índio, não tem índio mais, só tem cacique. Com muito amor, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, coloquem essas palavras que eu vou dizer aqui, coloquem muito amor nela, em nome de Jesus. Porque eu já tive célula em casa, doce em casa. E como é desafiador. Porque nós falamos assim, gente, nós precisamos multiplicar, e fica 30 pessoas na casa, e ninguém ergue a mão e fala assim, eu estou disposto a levar para minha casa. Não quero ser líder, eu não quero ser líder. Eu quero simplesmente que a minha casa seja um local abençoador para essa cidade. Que a minha casa seja um local onde os meus vizinhos vão vir e vão conhecer a Jesus Cristo. Porque eles não gostam de ir na igreja. Mas quando vai numa célula, queridos, e eles chegam numa célula e ouvem a palavra de Deus, eles têm a oportunidade de ouvir o amor de Deus e se converter naquela célula. Então assim, de repente eu vim aqui só para dizer isso. Se na sua célula, toda vez que você reúne, só tem crente, tem alguma coisa errada. Eu tinha falado com o Alessandro sobre isso. Que eu fui muito ministrado. Muito ministrado. E a minha mensagem aqui hoje é para despertar. Para despertar nós como igreja, para nos despertar como igreja, amém ou não? Glória a Deus, queridos. Eu aprendi com Paulo, que Paulo ele chega cheio de gracinha, né? Oh, querido, amados, e não sei o que, papapá, depois ele... Apóstolo Paulo, lembro de vós nas minhas orações, eu lembro de vocês, como as pessoas falam de vocês, quando ele fala para Filipenses, né? O nome de vocês, sabe, já estão sendo conhecidos e tal. Você começa indo para os outros capítulos, aí ele começa, mas... Todo mundo riu no início, estou vendo todo mundo serinho aqui. Mas uma mensagem para despertar a igreja, em nome de Jesus. A minha felicidade é ver, queridos, essa igreja, num quanto mais doce melhor, queridos, num cabendo de gente aqui, sabe, e pessoas que não são cristãs, no quanto mais doce melhor, e dizendo assim, eu recebi Jesus, eu quero dar um testemunho aqui, que foi na doce fulano, na doce cicrano, na doce beltrano. Mas enquanto você não despertar para dizer assim, eis-me aqui, eu quero ser um anfitrião, ou eu tenho capacidade para ser líder, mas eu não quero ser líder. Sério mesmo, não estão pegando, coloque muito amor nas minhas palavras agora, mas muitas vezes existem pessoas que estão aqui ministrando, não estou falando para os ministros de louvor não, mas ministrando louvor. Se a pessoa ministra louvor, ele tem uma oratória boa, sim ou não? Amém? Aí você chega numa doce, o camarada está na doce, ou não vou falar camarada, porque senão vai achar que é só estou falando para o Fábio, né? Aí o camarada está na doce e fala assim, gente, nós precisamos multiplicar e não sei o que, papapá. O ministro de louvor que tem toda essa intimidade com as pessoas, de ministrar, de falar, ele recua. Eu não vou ser líder. Não entendeu o propósito. Porque você precisa ser líder para alcançar outras pessoas, queridos. Não é só aqui no culto de domingo, é lá na doce você tem a oportunidade de chamar os seus vizinhos, de chamar o seu amigo para ir na doce. Não aborte, não seja como o povo ali, sabe, na Torre de Babel. Não, vamos ficar aqui está gostosinho, vamos ficar aqui. Não, nós precisamos multiplicar, nós precisamos ser férteis.
Nós precisamos. Vamos crescer, vamos avançar. A nossa doce, eu estou vendo que tem muito crente. Cadê os visitantes? Onde que estão os não crentes? Não, vamos correr atrás desses não crentes, vamos multiplicar, porque quanto menos pessoas eu tenho a oportunidade de chamar uma outra pessoa que não é crente. Eu quero ser um vice-líder, eu quero ser um anfitrião, pode contar comigo que eu quero ser um líder. E assim nós vamos multiplicar, e assim nós vamos proliferar, e assim as doces vão invadir Pontes e Lacerda, queridos, em nome de Jesus. Amém, olha aí, entendeu, pronto. Então, 050784. Saiu aqui, Alessandro. Para a gente encerrar, qual que tem sido as nossas atitudes, ou qual tem sido a sua atitude dentro da sua doce? Não precisa falar. Você é uma pessoa que tem uma casa boa, que pode receber uma doce. Não, mas minha casa não é tão boa assim. A gente tinha uma doce em Conquista do Oeste, que não tinha área, não tinha nada. A mulher colocava na grama os banquinhos assim, e a doce, ela lotava. Ela não ficava assim, mas não tem nem lugar para as pessoas. Não, eu quero ter uma doce na minha casa. Eu quero ter, não tinha, eram bancos. O marido dela fez banco para o pessoal sentar. Fez banco para o pessoal sentar. Mas você de repente tem uma casa boa, com uma área boa, e não tem coragem de falar assim, eu quero ter uma doce na minha casa. Irmãos, é para despertar a igreja. Nós precisamos despertar, sabe por quê? O mundo aí fora, eles estão investindo mesmo, querendo, o diabo, nosso adversário, né? Investindo nas pessoas para levar elas para o inferno. E nós muitas vezes estamos como esse povo, sabe, de Babel. Não, eu quero aqui, vamos ficar aqui, o nosso nome vai ser engrandecido. Egoísmo, só pensa em si mesmo. Sabe, esse povo foi muito egoísta. Eles estavam pensando para dentro e não pensando para fora. Não, Deus me livre se vir aqueles meninos e pisar na minha área, branquinha, porcelanato. Deus me livre se aqueles meninos entrar aqui e de repente pisar, subir no meu sofá. Comprei ontem, R$250, promoção. Como que é? Alguém falou assim, me fala onde que é esse lugar aí que eu vou comprar. Mas nós olhamos muito para nós mesmos, para dentro. O povo estava assim, queridos. Eles queriam abortar a missão, o propósito de Deus, para que o propósito de Deus não fosse adiante. Os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, eles entenderam o propósito. E eles responderam ao chamado do Senhor. O texto muito conhecido de Atos 2, versículo de número 42 ao 47, eu quero terminar com esse texto, que diz assim, Atos dos Apóstolos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Daí que foi tirado o nome doce, né? Discipulado, oração, comunhão e evangelismo. Está tudo aqui nesse texto, né, pastor? Lembra até hoje, quando pastor, a gente precisa de um nome para a nossa célula, né? Eu tinha umas fotos também da minha casa, irmãos, mas essas fotos foram perdidas. Onde será que está? Aí ele vai atrás do irmãozinho aí, ó, para recuperar as fotos. Tá baixando a cabecinha, né, lá, ó.
Eu perdi muitas fotos, queridos, que a gente tinha lá em casa. Não tinha nem nome de doce ainda. E a gente tinha célula lá em casa. Alguém lembra? A célula dos jovens. Lá em casa, cara. Lotada aquela graminha ali, né? Porque a gente tinha uma arinha e aquela juventude não tinha doce. Em 2014 que, né, o pastor pegou e ficava assim, ajuda a gente, né? O pastor era muito desses apócrifos, ou de nomes, né, para o novo ano, né? Como que é? É o tema me ajuda nisso. Mas a gente falava assim, tudo bem, né? E ele já vinha já com o nome. E na doce foi assim, né? Dentro do Atos 2,42, aqui, discipulado, oração, comunhão e evangelismo, doce. Teve uma época que a gente colocou algumas plaquinhas na frente, né? O pessoal batia palma. Tem doce aí? Só de goiaba. A palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o propósito da doce: discipulado, oração, comunhão e evangelismo. Então nós não podemos evangelizar só os crentes da igreja, irmãos. Está errado. Então nós vamos pensar aqui agora. Você pensa aí, você está inserido numa doce. Você creu em Jesus. Você creu em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Ele é maravilhoso, glória a Deus, sabe? Foi batizado. Você está inserido numa doce. Na sua doce tem alguém que não é cristão? Não precisa responder. Você já convidou alguém que não é cristão para ir na doce? Não precisa responder. Qual que é o propósito da doce? Será que é só discipulado, oração e comunhão? Onde está o evangelismo? Porque muitas vezes nós estamos esperando as pessoas aceitar Jesus aqui na igreja, crer no Senhor Jesus, entrega a vida e aí a gente leva elas para a doce. Mas nós não queremos ter, eu ia falar o trabalho, né? Mas não é o trabalho, não. O compromisso, obrigado. O compromisso de ir até essas pessoas e cuidar dessas pessoas. Infelizmente, queridos. Então essa é uma reflexão para nós, como igreja, para os irmãos aqui da igreja. Porque agora, terceira vez, né, para encerrar. Quarta, agora para encerrar mesmo. Muitas vezes a gente foge de ter uma doce, de ser um anfitrião, de ser um líder ou de ser um co-líder. Sabe por quê? Porque vai exigir de você responsabilidade, vai exigir de você cuidado e vai exigir de você renúncia. Ninguém está querendo ter responsabilidade de lavar o chão nas quinta-feira ou na quarta ou no sábado para o pessoal chegar. Ninguém está querendo ter essa responsabilidade. É melhor eu ir participar. Às vezes eu levo um lanche, às vezes, ou nem um dia eu levo, mas eu como o lanche dos outros. Não tenho responsabilidade nenhuma. É melhor assim. Para que eu ter responsabilidade de ter uma doce na minha casa e ter que fazer o lanche? Como alguém que falou aqui, né? A Jaque que falou, né? Que ela tinha que fazer o lanche, aprendeu a cozinhar. Beleza, Jack. Eu sei que a Jaque sabe cozinhar, irmãos. Ah, Senhor. Faz outro bolinho. Ai, Jesus.
A Jaque é uma benção, sério mesmo, irmãos. Só abrir um parênteses aqui, já eu fecho, tá, meu bem? Tá bom, não, beleza, em nome de Jesus. Uma vez, a Jaque é um amor, ela e o tio, meu Deus. Solânio, vem aqui em casa. Aí o tio, vem tomar um tereré. A Jaque, olha, ela já tá fazendo um bolinho para nós. Eu falei, que nunca vi ela cozinhar, bora. Irmão, cheguei lá, aí ela já veio com essa risada. Ai, meu bolo não deu certo. Eu falei, não, para. Traz para cá, a gente come qualquer coisa. Não. A gente não come qualquer coisa. Irmãos, na hora que a Jaque tenta cortar o bolo, né? Então, já que ele quer, ela pega a faca e... Duro, tirou um pedaço, parecia pedra. Não dava para comer. Perdão, Jaque, de te expor dessa forma. Foi antes da dor. Foi antes, agora, né? Mas faz, né? Porque eu ainda não vi, não. Isso aí. Então, muitas vezes a pessoa não quer responsabilidade, não quer ter cuidado, né? Porque vai precisar de cuidado, vai precisar cuidar de pessoas, vai precisar ser cuidado também. E não quer renunciar, porque se você abrir uma doce dentro da sua casa, você vai ter que renunciar. De repente, no dia da doce, alguém te chamou para ir jantar em algum lugar. Você fala, não, vem jantar aqui em casa, porque é dia de doce. Você entendeu? Ou ir pro futebol, logo, não, mas a minha doce só dá na quinta, no dia do futebol. Você vai ter que renunciar. Mas você vai estar, querido, obedecendo o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você vai entender que você faz parte disso tudo. Você vai querer ir e pregar o evangelho. Obedecer essa ordem, porque é uma ordem. Ide e pregai o evangelho. A gente só quer vir, a gente só quer receber. Em nome de Jesus, como eu disse no início, né? Coloque muito amor nas minhas palavras, mas que essa palavra possa te impulsionar, querido. Você que está na doce, você que, como alguns falam, né? O que você faz lá na doce? Não, eu sou um membro normal. Né? Então não seja só um membro normal, faça alguma coisa, queira ter uma doce, queira ser um co-líder, um líder em treinamento, em nome de Jesus, queridos. Queira ter uma doce na sua casa, abra as portas para que o evangelho seja pregado. Você vai ver como você também vai ser tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.